Vamos falar com Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus em mais uma manhã, na presença do nosso adorado Senhor, em mais um dia de campanha. Hoje, o 29º dia de campanha. Tô aqui, já entrei aí nos antibióticos fortes. Ai, meu Deus, isso mesmo, para poder dar uma melhorada aí no meu estar, né? Porque tem aí a agenda pro final de semana. E tem que ficar pronto para o resto do mês, porque o resto do mês está cheio de A a Z e eu tenho que estar bem, em nome de Jesus. E já peço aos meus intercessores de plantão que intercedam pela minha vida, porque quando eu estou bem, muita gente é abençoada com a minha voz, com a minha saúde, com a minha vida. Mas quando eu estou doente, né, algumas pessoas também não possam dar seguimento à sua vida, orar por si, mas não custa nada, né, uma ajudinha. Eu estava até falando hoje com uma amiga minha sobre isso. Eu até, diante de tantas lutas, diante de tantas pelejas, eu aprendi a caminhar só. E eu digo para você, querido, você caminhar só, você evita alguns problemas. Porém, entretanto, todavia, você leva mais peso nas costas. Você acaba que se condicionando a andar um pouco mais devagar, porque, infelizmente, você vai ser sozinho para lutar, para carregar e para realizar, para executar, para fazer e acontecer. Enquanto a Bíblia fala em Eclesiastes que é melhor que seja dois do que um, porque a sua paga é maior. E não tem a menor sombra de dúvidas. Deus, o Senhor, Ele permite em alguns momentos que nós venhamos caminhar sozinhos para aprender a depender dele. Porém, em outros momentos, para nos ensinar o valor que tem uma pessoa do seu lado, intercedendo, orando, te ajudando, te motivando, te incentivando, como eu. É interessante como um montante de pessoas que me procuram durante a semana, depois do programa, antes do programa, durante o dia, me pedindo ajuda. E há quem fique com raiva de mim em alguns momentos, porque eu só boto aquela mãozinha de tá legal, a mãozinha de que tô orando, porque muita gente, não dá pra gente tomar de conta de todo mundo. É por isso que cada pessoa tem a sua igreja e tem o seu pastor. Então, eu estou aqui como um suporte para te ajudar a orar, para te ensinar, para te fortalecer, para, com certeza, quando você não tem aquele acesso ao seu pastor, para fazer campanha de oração, para orar, para subir no monte, para aclamar, Deus levanta uma bandeira para que você não pare. E essa bandeira sou eu e muitos outros pastores que têm o seu ministério também itinerante, que cuidam de ovelhas de forma virtual, como eu tenho um rebanho de 1 milhão de pessoas de forma virtual. E são, assim, pessoas que a gente se torna amigos, a gente se torna parceiros, a gente se torna irmãos mesmo. E é muito boa essa parceria quando acontece, porque verdadeiramente o nome do Senhor é glorificado. É por isso que eu peço a vocês, estejam orando pela minha saúde. Eu preciso estar bem para fazer a obra do papai, porque eu creio que ele é fiel. E ontem, na hora que eu estava pregando, eu achei interessante, eu amo o Eduardo. Eduardo é uma pessoa que eu tenho um amor por ele e o Jack, que são pessoas chaves na minha caminhada. Quando não dá certo aqui a programação, o Jack manda pro Eduardo, o Eduardo edita, trabalha na mensagem e a gente bota no canal no YouTube para atender as pessoas extras, fora do Brasil ou fora do nosso segmento de rádio. Que é a 103.7, 89.3, 93.7, que é o lugar onde eu trabalho nas rádios. Então, essa equipe trabalha funcionando unida, uníssima, para poder gerar o que se gera. E ontem, quando eu estava pregando, Deus me falava a respeito, quando eu embarguei minha voz e entrei numa crise de tosse, sem trégua, não parei mais e fiquei o dia inteiro mal com tosse. Ai, meu Deus, já estou aqui orando para Deus ter misericórdia de mim. Até o ar-condicionado está no zero aqui para não atrapalhar. E Deus falava algo que eu acho que de grande relevância e que nós deveríamos falar hoje ainda, dando continuidade, que eu falava a respeito de pessoas que amam tanto, que elas chegam a abrir mão de si em nome do próximo. Elas abdicam do seu amor próprio em nome de um amor de filho, em nome do amor do marido, em nome do amor a um empreendimento, a uma empresa. E quando eu falava isso, Deus me dizia a forma como Deus respeita
essas pessoas em amar ao outro mais do que a si mesmo. E elas abdicam de si em nome do, né? Então Deus falava comigo que ele também tem, quando uma pessoa se volta para essa situação, ele também tem uma fórmula de trabalhar no coração desta pessoa, porque ele tem a forma de fazer crente, né? E essa pessoa, em algum momento da sua caminhada, ela vai perceber o quão foi infeliz durante todos esses anos, sentando na mesa para comer sozinho, vai perceber o quanto foi infeliz tendo que decidir sozinho, se podia decidir coletivamente. Essa pessoa vai perceber o quanto ela foi infeliz em planejar, em fazer, em aprovar, em ter dificuldade de ouvir uma opinião daquela pessoa que tanto ama você e que ao longo desses anos só tem dedicado a sua vida. Nesta manhã eu quero dizer para você que o Senhor te presenteou com pessoas lindas do teu lado. E que infelizmente em alguns casos a pessoa só percebe o valor daquela pessoa quando ela perde. Ela só percebe o valor daquele algo quando simplesmente se vai. E é isso que Deus hoje está querendo falar comigo e com você. Aproveite hoje tudo que está em sua volta. Porque daqui a pouquinho, logo muito em breve, Deus, o Senhor, vai estar arrancando, Ele vai tirar toda a erva daninha. E em alguns momentos, Ele é muito mais profundo. Então, Deus, o Senhor, manda dizer que tudo na vida da gente tem um propósito definido. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo agora, mas não se preocupe, porque vão redundar em bênçãos que Deus tem para a tua vida. Deus, o Senhor, fala de forma muito clara que Ele abençoou os nossos antepassados. Ele abençoou Noé, Ele abençoou Abraão, Ele abençoou Isaac, Ele abençoou Jacó, Ele abençoou Jó, Ele abençoou meus pais, os teus pais, os nossos avós. E a Bíblia nos ensina de forma muito clara que Deus é o abençoador do seu povo. Ele sempre vai estar com as suas mãos estendidas, dando vitória àqueles que nele busquem. É por isso que nessa manhã eu quero lhe incitar. Eu quero incitar você a buscar ao Senhor de todo o teu coração e saber que a nossa busca não é em vão no Senhor. Ele está trabalhando em favor da nossa vida. Você não pode colocar em mim a sua confiança. Você não pode colocar no seu irmão a sua confiança. Você tem que colocar no Senhor a sua confiança, porque assim como Ele planejou, Ele executará acerca da tua vida. Assim como Ele pensa, Ele executa. Assim como Ele diz, acontece. Nesta manhã, Ele está arrancando você deste calabouço, desse cativeiro de desânimo, dessa luta que você julga não ter mais fim. Nesta manhã, eu não tenho a menor dúvida de que tudo já está preparado e de que todos os olhos verão que Deus, o Senhor, ouviu a tua oração e que ela tocou no trono de Deus, ela tocou nas mãos do Senhor, e Ele, da sua alta morada, da sua santa, da sua bendita morada, está com as suas mãos estendidas para nos dar da sua graça, do seu amor, da sua força, do seu alento, da sua esperança, da sua proteção, da sua bondade, da sua graça, da sua caridade. Ei, meu irmão, Deus não vai te dar migalhas, porque você não precisa delas. Deus, Ele vai te dar boas novas, boas dádivas. Um tempo de novidade é chegado na nossa vida. Eu creio que no final desta campanha ainda, Deus vai honrar a mim e vai honrar a você, vai honrar seus filhos, Ele vai nos honrar. Deus, o Senhor, está trabalhando, e pode o Satanás dos infernos, usando-se da sua falsa autoridade, tentar contestar, tentar revidar, tentar se levantar, tentar atrapalhar. Não adianta. Deus, o Senhor, Ele vai tirar você do anonimato, dessa situação de esquecimento, vai arrancar você de Lodebar e vai colocar você sentado na mesa do rei. Pode ter certeza, Deus, o Senhor, falou, Ele vai executar. Ele jamais prometeria algo que Ele não pudesse fazer. Eu lhe digo que se acontecer alguma coisa na sua vida, ou melhor, se não acontecer aquilo que disseram na sua vida, pode ter certeza, não foi Deus que falou. Mas se foi Deus que falou, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com recursos, Ele vai prover situações, Ele vai cumprir e executar aquilo que Ele te falou, porque Ele é um Deus que não mente. Um dos atributos no caráter de Deus é a sua imutabilidade. Ele não mente.
Ele não muda, ele age de forma tremenda para fazer com que aconteça na nossa vida tudo aquilo que ele nos tem prometido. A Bíblia fala que fiel é o que nos chamou, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. É por isso que nessa manhã, se eu falo da fidelidade desse Deus, eu espero na promessa dele com o seu povo. Por isso, querido, creia, ele faz justiça, ele nos sustenta, ele provê, ele cria coisas grandiosas, milagrosas para abençoar a minha vida e a sua também. Eu achei interessante porque quando eu estava vindo trabalhar, eu sempre passo, às vezes quando eu não venho pelo centro, eu vou pela praia, porque são os dois caminhos que trazem para mim até o meu lugar de trabalho. Eu vinha passando numa rua chamada aqui em Fortaleza, Monsenhor Tabosa. E eu parei numa loja lá que tinha uma pessoa que eu não via há muito tempo. E quando eu cheguei lá, ela deve ter hoje, ela foi minha ovelha, ela deve ter uns 35 anos. Um amor, e ela me falando da filhinha dela que teve neném, que está com simplesmente hoje 20 dias, que o esposo dela faleceu assim, de uma morte súbita. Ele dormiu bom e acordou morto. Acordou não, né? Permaneceu morto. Ninguém acorda morto, só eu que digo. Corta, Eduardo, essa parte tu corta. E não acordou mais. Quando ela foi lá olhar, o Robson estava morto. Levaram para o hospital para ver ainda se tinha algum tipo de sobrevivência, né? Ainda que tem que fazer o que tem que fazer. Quando chegou lá, ele teve uma morte súbita do coração. Simplesmente. 38 anos o Robson tinha. E ele nunca teve nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. E ela disse, pastora, e eu digo, filha, eu vou dizer que Deus julgou tua causa. Porque só ela e eu sabemos as lutas que ela travou com aquele rapaz. Droga, tudo que você imaginar. Ele, graças a Deus, estava com 38 anos de idade, já estava mais maduro, menos trabalhoso. E, infelizmente, a vida ela é sumária. Se você não souber usar a sua vida hoje, se você estraga a sua vida na droga, no álcool, se você é uma pessoa que se estragou muito, consequentemente, você também vai ter uma durabilidade pouca. Não tem bom, não. Nosso corpo é passivo de limitações. E ela estava me dizendo, pastora, tão difícil esse momento, mas eu digo, filha, não se preocupe, nós temos um Deus que ele sabe tudo o que faz e que ele trabalha além das nossas expectativas. Nós oramos muito para que Deus, o Senhor, trabalhasse na vida dele, para que Deus, o Senhor, executasse um grande milagre na vida dele. Ele teve, sim, é claro, 1 milhão de oportunidades para aceitar a Jesus, mas eu vou dizer que Deus, o Senhor, ele permitir acontecer na vida dele, eu acredito que para manter ele na presença do Senhor e ele não se desviar mais. E assim Deus, o Senhor, trabalha. É isso que eu digo para você. A glória da tua última casa vai ser maior do que a da primeira. Não estou dizendo baseado na morte de alguém. Estou dizendo para você que o tempo passa, a roda gira. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima pode estar embaixo. Por isso há uma necessidade de preparação. Nós estamos vivendo nesta campanha um período chamado preparação, porque nós vamos entrar num novo tempo que Deus está preparando para a nossa vida. O que é velho vai sair para dar lugar ao novo de Deus. Nesta manhã, prepare-se, porque Deus, o Senhor, Ele falou, Ele executará. Ele vai buscar você em Lodebar. Hoje é o dia da esperança. Você pode anotar hoje na sua agenda, porque o Deus da paz, o Deus da graça, o Deus da consolação, o Deus da imortalidade, o Deus da fidelidade, o Deus da esperança, Romanos 15:13, é o Deus pelo qual nos enche de gozo e esperança em tempos de tribulação. Em dias sumários, de lutas, de vazio, de crise, de peleja, de angústia, nós temos o Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que nos enche, aquele que nos direciona em meio aos conflitos da terra, aquele que nos eleva, aquele que nos fortalece, aquele que nos alenta, aquele que nos trata, aquele que desarma o inimigo. É ele que nesta manhã está trabalhando em favor da tua vida e fará feitos maravilhosos que outrora você sozinho jamais poderia executar. E também você com um atrapalho também jamais poderia alcançar ou fazer. Por isso eu te digo, se nessa manhã nós temos colocado no Senhor a nossa esperança, saiba, nem tudo está perdido. Nesta manhã Deus está olhando ao seu derredor e Ele vai fazer em nome de Jesus uma grande limpeza.
Oh, Jesus, que mistério é esse? Eu contemplo, irmãos, um vassourão enorme. E ele parece aqueles vassourão de interior que é feito de cipó. É a visão que o Senhor está me dando agora. E Deus me mostra esse grande vassourão, fazendo assim, eita, que mistério é esse? A poeira vai ser levantada. Ele não está fazendo questão de fazer as coisas às escuras, não. O bafo vai ser grande. Eita, todo mundo vai saber. Vai virar notícia. E Deus manda dizer, não se preocupe, eu estou no controle de tudo. Te chamei como embaixador, te chamei como raceleta, te chamei como povo meu de propriedade exclusiva, sacerdote especial, separado pelo Deus Todo-Poderoso. E é por isso que ele tem os motivos que tem para fazer e para agir na sua vida. E não se preocupe, nessa manhã, tire do seu coração essa maldita dessa ansiedade. Eu sei que, literalmente, a ansiedade é parte da nossa vida cotidiana. Se não fosse parte do nosso caráter, Deus não teria deixado escrito no cânon sagrado. Seria uma invasão do Satanás na nossa vida. Mas ele deixou escrito. Vários homens que marcaram a sua história na Bíblia, tiveram os seus nomes escritos no cânon sagrado, muitos deles sofreram com essa maldita dessa ansiedade, sofreram com depressão, sofreram de angústias de alma. E isso não é a ausência do poder de Deus, de maneira alguma. Isso é uma forma que nós temos de descer na presença do Senhor e orar, e cantar, e buscar, e pedir o socorro de Deus. E Ele, dentro da sua majestosa graça, dentro do seu imenso amor, dentro da sua digna e soberana bondade, Ele nos ouve e Ele estende a sua mão. E Ele diz, filho meu, eu estou do seu lado. Eu estou aqui e vou intervir para te ajudar no desenrolar e no montar desse quebra-cabeça. Deus vai montar esse negócio. Se essa jogada é de mestre, o mestre amado, excelente, bendito, poderoso, grande, compassivo, eterno, excelso, belo, hábil, tremendo, soberano, exaltado, Ele vai entrar e Ele vai modificar o curso da tua história para mostrar que na tua vida Ele tem as rédeas, Ele tem o controle. Que história é essa que Satanás vai te ameaçar? Que história é essa que você não vai viver? Você vai viver para ver, em nome de Jesus, o saculejo que Deus vai levantar. Vai ser um mês, aí até o final desse mês. Achei interessante que eu estava orando ontem e o Senhor dizia, falta 7 dias para fechar o mês. E eu vou fazer algo ainda para te assegurar que eu sou Deus. Irmão, e eu creio. Porque muitas das promessas que Deus me falou em abertura de selos para esse mês, Deus já me mostrou. E ontem foi um dia desses. Ontem foi um desses dias que Deus abriu mais um selo e mostrou que quando nós confiamos nele, experimentaremos dele bênçãos e vitórias que só ele pode nos assegurar. Nessa manhã, o que Deus manda eu te dizer, que este é o dia da esperança. Acredite, Deus faz, Deus age. A unção do haja está sobre a nossa vida hoje. E grandes feitos o Senhor fará para mostrar que Ele é Deus. Ainda que você diga, pastora Ivna, Ele está fazendo coisas espantosas, estranhas. Sim, o Espírito Santo de Deus, quando Ele quer mostrar que está presente, Ele faz coisas extraordinárias, estranhas, que não são normais no nosso dia normal. Ele mobiliza anjos, Ele levanta seus anjos. Irmão, estou toda arrepiada. Os cabelos da minha cabeça estão tudo de pé. A glória de Deus está nesse estúdio. Eu não sei se você está sentindo essa energia que liga o céu e a terra agora. Mas nesse momento, Suricanto e clamácio de rácia. Eu sinto a poderosa, a soberana presença de Deus aqui. E eu lhe digo, querido, quando ele se mostra, ele faz questão de mostrar que tá. Porque ele opera com a sua força, com o seu domínio, pelos séculos dos séculos. E eu digo para você hoje, descansa, confia, na bácia de Genevácia. Porque nesta manhã, ele vai quebrar
todas as armadilhas do mal. E ele vai, em nome de Jesus, mostrar que ele não morreu debalde, ele não morreu à toa. Ele morreu por mim e por você, para curar as nossas mazelas, para abrir portas, para quebrar complexos de adversidades. Ele abriu, Senhor, aleluia, através da sua morte vicária, oportunidades que quebrariam as mágoas, os ressentimentos, as amarguras, as desigualdades, a rejeição, sentimentos de culpa. Tudo isso está sendo agora amarrado, arrancado. Você sabe o que é arrancado do teu coração? Olha aí Deus arrancando todo o vício de droga, do tabagismo, do alcoolismo. Deus está arrancando agora vícios de prostituição. Olha aí Deus arrancando agora do teu coração, desta casa, toda presa, toda unha, toda ação do maligno contra a tua vida. É manhã que o Senhor quebra os laços de maldições, cadeias e fortalezas e amarras do mal que tem trazido conflitos, desarmonia, angústia, rebelião, desintegração da casa. Deus está agora entrando com a providência e agregando os valores, porque esses demônios malditos têm influenciado através da sua presença no alcoolismo, na droga, no tabagismo, e tem dominado, escravizado e destruído de forma sumária milhões e milhões de famílias. Mas nessa manhã, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus excelso, que a to faci, meu Deus, que unção gloriosa é essa? Deus manda dizer: estou levando gente numa sessão de tribunal hoje. Deus é o juiz, Satanás é o teu acusador, o teu advogado é Jesus, e nós, como réus, estamos perante agora, nesse momento, diante de uma sessão perante Deus. Mas aquele que executa feitos extraordinários, não por merecimento, ele diz para mim e para você que nesta manhã é manhã de absolvição. Ninguém pode ser contra nós, uma vez que o Senhor é por nós. Está escrito em Romanos 8, 31 ao 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se, Deus é o nosso juiz generoso. Ele nos declara justos pela sua morte, porque a sua morte é quem nos justifica. É Ele quem por nós intercede. Foi Ele que deu a vida por nós, nos criou, nos levantou, nos entreteceu de forma tremenda no ventre da nossa mãe, para nos fazer por meio do seu poder, filhos amados, amados do Pai, do Cordeiro Santo, daquele que nos deu o poder de contemplar, aleluia, o livramento, a providência e a vitória, porque Ele é fiel e não há nada que não esteja no alcance do nosso Deus. Por isso, Espírito Santo, hoje, Tu que nos declara, esse é o dia da esperança. Nós colocamos agora na sua mão a nossa vida. O desfecho desse dia é com você. Faça o seu querer. Que tu possas invadir agora as casas, os presídios, os manicômios, visita as vilas. Passa agora, meu Senhor, em nome de Jesus, em cárceres, cativeiros privados. Vai agora, Senhor, nesse coração, vai agora nessa mente, vai agora, meu Senhor, nesse calabouço, vai agora nesse lugar onde uma pessoa pede socorro para que tu tire dessa situação difícil. Eu te peço agora, em nome de Jesus, ordena teus anjos e faz uma grande obra, faz uma mudança extraordinária. Senhor, eu creio que tu ainda dá livramento, eu creio que tu ainda abre portas de oportunidade, eu creio que tu ainda livra, eu creio que tu ainda muda, eu creio que tu ainda faz, meu Senhor, coisas tremendas para mostrar a tua presença na terra. E é por isso, meu Senhor, que nós estamos aqui em mais um dia na tua presença, exaltando, magnificando, glorificando o teu nome excelso e tremendo. Continua conosco, nos dando da tua graça, da tua paz, do teu renovo, da tua alegria, pois é em nome de Jesus que nós choramos e pela fé já te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel e Vila Medeiros.